Aleluia, Pai do Senhor, amém? Amém! Eu peço que você que tem o seu lugar fique sentado, aquiete seu coração. Daqui 1h30 você vai ter tempo para conversar bastante. Eu espero que você possa o Senhor falar ao seu coração. Se me der a liberdade, eu gostaria de pedir um favor. Alguns minutos da sua atenção para eu poder falar de alguém que te amou ao ponto de morrer por você, meu amado. Sentir sua dor, ser humilhado, traído, condenado, ser morto e crucificado na cruz do Calvário. Para quê? Para que nossas orações nós só pedíssemos carros, casas e melhores salários. Na maioria de nossas orações nós parecemos os bebezinhos mimados. Sou eu que tenho que servir ao mestre e não o contrário. Mas as coisas mudaram. Hoje em dia os valores estão invertidos. Sabe o que é valorizado? Em dezembro é o presente e o Papai Noel. Em abril é o chocolate e o coelho da Páscoa. E o Cordeiro de Deus, aquele que morreu por mim e por você, ninguém fala. Por todo o sofrimento que nós passamos, ele passou. Sentiu sede, fome, foi tentado, mas não pecou. Ele resistiu bravamente porque ele tinha uma missão. Qual missão? Morrer pelos seus pecados, morrer pelos meus pecados. Ele morreu pelos pecados do soldado romano que cravou um prego na sua mão. Ele morreu por quem cuspiu na cara dele. Ele morreu por quem enfiou a coroa de espinho. Ele morreu pelo ateu, pelo judeu, pelo branco, pelo preto, pelo homossexual, pelo pobre, pelo rico. Sabe como ele morreu? Eu acho sinceramente nós esquecemos de como ele morreu. Porque se a gente lembrasse de como ele morreu, essa marcha para Jesus, que começa 8 horas da manhã e acaba meio-dia, não acabaria nunca. Sabe como ele morreu, meu camarada? Ele morreu com as mãozinhas pregadas. Ele morreu com os pezinhos santos pregados. E ele ficou lá exposto ao forte sol da Palestina. Aquele filme Paixão de Cristo tentou descrever, mas não conseguiu descrever nem um terço dessa agonia. Enquanto ele estava lá pregado na cruz, muita gente boa, igual a mim e a você, passava por ele e dizia: ei, salva-te a ti mesmo e desce dessa cruz. Mas ele não desceu, ele permaneceu lá, ele cumpriu a missão. Obrigado, Jesus. Sabe por que ele não desceu? Sabe por que ele não desceu? Sabe por quê? Sabe por quê? Por você, por você, por você, por você. E qual a maravilhosa maneira que nós encontramos para agradecer? Abraçando tudo quanto é porcaria que o mundo tem para oferecer. Quer um conselho? Não abraça o mundo não, meu amigo. Abraça o Senhor, você não vai se arrepender. Não deixa, não continue deixando com que o sangue que escorreu no rosto dele tenha sido em vão. Abra seu coração, minha irmã e meu irmão. Isso que eu estou fazendo aparentemente é um apelo para que você aceite a Jesus, mas eu nem acho que é assim que deveria ser. Eu acho que é eu que tive que pedir para ele me aceitar. Eu acho que é você que tive que pedir para ele aceitar você. Mas o amor dele é grande, a misericórdia dele se renova a cada manhã, e você não precisa ficar mendicando e nem implorando para ele aceitar você. Basta crer e se arrepender. Eu estou falando faz pouco tempo. Você já deve estar pensando: esse cara fala, mas não sabe o que eu estou passando. Eu não sei o que se passa com você. Eu não sei seu nome, não sei seu CPF, não sei seu RG, não sei o que te faz feliz, não sei o que te faz sofrer. Eu não sei das suas dores, das suas angústias, das suas batalhas. Eu não sei das suas aflições e nem das suas lutas diárias. Mas eu não preciso conhecer ninguém para dizer que se a sua vida não está verdadeiramente nos caminhos do Senhor, essa não é a vida que Deus preparou para você. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram. Eu, você, todos. E aí Romanos 6:23 vai dizer que o salário para todos que pecaram é a morte. Nós somos rebeldes. Nós nos afastamos do Senhor. Aí ele fez o quê? Ele amou o mundo de tal maneira que fez algo para que nós, crendo em Jesus, passássemos de inimigo a amigos dele. Foi ele que fez e não a gente. Ele fez. Ou seja, nós somos rebeldes, mas ele é por nós.
Deus é por nós, isso é fato. Não é essa a questão é se nós somos por Ele, meu irmão. Quando traímos, e a Bíblia diz para não trair. Quando matamos, e a Bíblia diz para não matar. Quando mentimos, e a Bíblia diz para não mentir. Quando roubamos, e a Bíblia diz para não roubar. Quando enganamos, cobiçamos. E quando não fazemos exatamente o que Cristo faria em nosso lugar, Deus é por nós, isso é fato. Não é essa a questão é se nós somos por Ele, irmão. Quando não lemos a Bíblia, quando esquecemos de orar, quando agredimos o próximo ao invés de abraçar, quando paramos o carro para filmar o acidente e tirar foto da vítima ao invés de ajudar, quando humilhamos, enganamos, maltratamos, falhamos, quando não amamos como Cristo nos disse para amar, Deus é por nós, isso é fato. Não é essa a questão é se nós somos por Ele, irmão. Quando o tempo vai passando e nós nem percebemos que cada dia que passa nos parecemos bem menos com Sadraque, Mesaque e Abednego, pois nos prostrando diante de carro, casa e dinheiro. Será que somos por Deus? Quando corremos atrás, não pelo que Ele é, mas sim pelo que Ele faz, Deus é por nós, isso é fato. Não é essa a questão é se nós somos por Ele, irmão. Quando brigamos, guerreamos com torcidas rivais, quando nos rebelamos e desrespeitamos os pais, quando abandonamos filhos em nata de lixo, fazendo com o ser humano que não se faz com animais, quando servimos o mal, quando esquecemos da paz, quando a motivação do crente não são almas, e sim reais. Deus é por nós, não é essa a questão é se nós somos por Ele, irmão. Quando julgamos, acusamos, apontamos o dedo, quando apedrejamos o irmão que comete o erro, quando colocamos os bens em primeiro lugar, quando juntamos, acumulamos ao invés de compartilhar, quando é só vem a mim e ao vosso reino nada, quando nos choramos ao ver uma nação depravada, quando o orgulho é maior que o perdão, quando o rancor toma lugar do amor no coração, quando passamos horas na frente do televisor, passamos horas na frente do computador, nós passamos horas fazendo seja lá o que for, mas nem passamos 10 minutos conversando com o Senhor. Deus é por nós, sempre foi, sempre será. Deus é por nós, sempre foi, sempre será. Deus é por nós, sempre foi, sempre será. E nós somos por Ele, a pergunta não quer calar. Deus é por nós, Deus é por nós, Deus é por nós. Quando eu visito alguma casa de recuperação, sabe o que é uma casa de recuperação? Viciados de algum tipo de droga, cocaína, crack, maconha, álcool. Eles vão procurar uma ajuda, ou às vezes eles são jogados lá para serem ajudados. E aí você troca ideia com senhores de 40, 50, 60 anos que foram jogados dentro de uma casa de recuperação. E sabe o que eles vão dizer? Tiagão, sabe por que hoje eu estou aqui com 60 anos e fui jogado pela minha família aqui dentro? Hoje eu não tenho visita, hoje eu não tenho amor, perdi o respeito, a dignidade. Esse havaiano que eu estou vestindo não é meu, eu ganhei. Eu não tinha nenhuma bermuda para usar. Mas sabe por que eu estou aqui, Tiagão? Porque eu pensei que eu ia ter 18, 17, 20 anos para sempre. Fiz um monte de loucura, Tiagão, e hoje estou aqui pagando tudo aquilo que eu plantei. Tiagão, eu não sou uma vítima não, Tiagão. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei quando eu era jovem. É quando você vai numa cadeia, troca ideia com um detento de 60 anos, que está cumprindo 30 de pena, dá para sair, mas vai dizer, Tiagão, a minha vida inteira foi tirar a cadeia, porque eu achei que seria jovem para sempre. Mas o tempo passou e me deu tudo aquilo que eu plantei. Estou colhendo aquilo que eu plantei na minha juventude. O fato é o seguinte, meu irmão, acorda para a vida, o tempo vai passar e ninguém tem 15, 16, 17, 18, 20 anos para sempre, não. O dia de recomeçar uma nova plantação. Receba esse para não ficar nas minhas palavras, Gálatas 6,7. De Deus não se zomba. Aquilo que você planta é justamente o que você vai colher. Então, novinha, você não vai ser novinha para sempre. O espelho nem sempre vai ser o seu melhor amigo. Irmãozinho, não confie no seu braço forte, porque se Deus te der a oportunidade de viver alguns anos, o seu braço não vai ser forte para sempre. Confie no Senhor.
Plante no terreno espiritual e colha a vida eterna, como diz em Gálatas 6:7. Amém? A paz do Senhor a todos. Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Não é porque eu estou aqui, em todo lugar que eu vou, sempre digo que eu estou feliz de estar aqui, seja onde for, porque eu tenho a oportunidade de compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas e o que Deus já fez na vida de várias pessoas, e o que Deus fez há milhares de anos e continua fazendo. Então, para quem não me conhece, eu sou o Tiagão, e para quem me conhece, eu sou o Tiagão também. Agora eu queria conhecer o povo daqui. Quem congrega aqui, nessa igreja, nesse tempo? Legal. Fico feliz de você estar presente aqui, tá? Apoiando o pessoal que organizou isso aqui. Vocês são um corpo, e se o olho não estivesse aqui, já seria um problema. Por mais que o nariz tenha sua serventia, a orelha, o pé e a mão, o olho faria falta. Então, por mais que você não participou da organização, você faz parte desse corpo e a sua presença aqui é importantíssima. Então esteja sempre colaborando na onde você congrega, na igreja que você faz parte, sirva, porque caso contrário você não está fazendo o que Jesus disse. Pregue o Evangelho e faça discípulos. Fazer discípulos é participar da sua igreja local, cuidar de pessoas e deixar ser cuidado também por pessoas. É isso que eu faço na minha igreja local. Não sou um itinerante que não tem um povo, não sou alguém que não faz parte de um corpo, faço parte da Igreja Batista Hortência da cidade de Maringá, sou líder de um pequeno grupo junto com a minha esposa, cuidamos de mais alguns pequenos grupos, estamos lá para servir na nossa igreja local, para aí sim eu ter base para chegar na igreja de alguém e falar: sirva a sua igreja. Amém? Então a gente não é nem um aventureiro que está por aí trocando a lâmpada dos outros com a lâmpada queimada em casa. Primeiro a gente cuida da nossa casa para depois a gente poder servir na casa de alguém. Sirva na sua igreja. O que é servir? Fazer discípulo. Ah, mas eu já toco violão, amém, continue tocando violão. Mas não é o chamado universal tocar violão. O chamado universal é fazer discípulos. Tocar violão é um dom que você tem e utilize na sua igreja. Ah, mas eu já recebo as pessoas na porta. Continue recebendo, mas faça discípulos. Ah, mas eu já ajude, mas faça discípulos. Caso contrário, você não está fazendo o que Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo, pregue o Evangelho, faça discípulos, ensine pessoas, caminhe com pessoas, cuide de pessoas, e eu estarei com vocês, capacitando e cuidando de vocês até a consumação dos séculos. Então, muito obrigado por a igreja estar participando do que a rapaziada aqui propôs e Deus colocou no coração deles. Tem alguém de outro tempo, de outra igreja que está aqui presente? Na verdade, vocês não são de outra igreja, é um costume nosso falar culturalmente, mas vocês são da mesma igreja, que é o corpo de Cristo, porém congregam em outro prédio, amém? Mas seja muito bem-vindo aqui, leve a paz do Senhor, pastor de vocês. Tem alguém que é de outro prédio, que não está fazendo parte de nenhuma igreja, está afastado dos caminhos, mas veio aqui fazer uma visita, veio aqui ouvir um rap, uma palavra? Sejam muito bem-vindos, não vou dizer amém, eu vou dizer que nós vamos orar para que você faça parte da nossa família, amém? Porque se nós acreditamos realmente que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, a gente não pode ficar feliz ao ver um irmão dizendo que está longe do Senhor. Se a gente acredita realmente que Jesus é o único caminho, a gente não pode ficar feliz vendo alguém que está dizendo: não, eu não estou no caminho, o único caminho, estou fora. Então a nossa oração é para que você venha fazer parte desse corpo, entre nesse caminho e caminhe junto com a gente, até a presença do Pai em nome de Jesus. Então a gente vai trocar uma ideia e hoje eu quero perguntar algo para você: como anda a sua alimentação? O que você tem comido? Comida mesmo. Você me respondeu, mas pensa aí: eu tenho comido bastante doce, bastante gordura, bastante sal, bastante refrigerante, eu como bastante conservante. Isso uma hora ou outra vai apresentar alguma coisa no seu corpo e talvez você vai sentir o fruto de uma má alimentação. E nós sabemos que uma má alimentação, aquilo que eu como, ou gera saúde no meu organismo ou vai apresentar alguma doença. Se eu como muito sal, você pode sofrer de pressão arterial, açúcar, uma diabetes, óleo, gordura, colesterol e assim por diante. O que você tem comido? Isso vai fazer diferença na sua saúde, ok? Mas aqui a gente vai falar de outro tipo de alimentação, que é tão importante quanto essa. Cuide da sua saúde, pois você é templo do Espírito Santo. Pratique exercício físico, porque a Bíblia não é contra isso. Inclusive Paulo vai dizer: Timóteo, exercício físico é legal, tem que fazer mesmo. Embora o exercício espiritual é muito mais valioso, mas ele não descarta o cuidado com o físico e com a saúde. Então a gente quer conversar hoje sobre como anda a sua alimentação espiritual. Por que eu falo isso? Porque como a gente atinge muitos jovens, e a gente tem uma história no rap, e a história que eu tenho no rap é de um rap agressivo, perigoso, um rap cabuloso, a molecada me pergunta, molecada já da igreja, eles falam: Tiagão,
estou aí na igreja, caminhando com o Senhor, batizei. Eu posso ouvir Tiagão e Kamikaze do Gueto? Claro que pode. Mas eu não vou para o inferno? Claro que não. Mas não é pecado? De maneira alguma. Mas é uma boa alimentação espiritual? Está enchendo o seu coração de quê? Ouvindo uma música tomando matar a polícia. Está enchendo o seu coração de quê? Ouvir uma música, eu digo para você, para um estado do país, encher um carro de droga e atravessar para outro estado. Está enchendo o seu coração de quê? Que tipo de música você tem ouvido? Está enchendo o seu coração de quê? Apesar de não ser pecado, de não ter essa de certo ou errado, tem sido uma boa alimentação espiritual a música que você tem ouvido? Aí você vai dizer, Tiagão, mas não tem problema nenhum ouvir, cara. As más conversações corrompem os maus costumes. Aquilo que você escuta, má conversação, no texto original pode ser traduzido também com palavra falada, aquilo que você ouve, aquilo que alguém fala. E através de uma música você está ouvindo alguma coisa e ouvir essa coisa pode corromper o seu bom costume. A Eva também pensou como você, não tem problema nenhum ouvir. Aí ela foi dar uma ideia para a cobra, para a serpente. Acabou ouvindo uma ideinha, comeu a maçã, deu para Adão e o pecado entrou no mundo. Porque ela achou que não teria problema nenhum ouvir nada, só um pouquinho de conversa, não tem problema nenhum. Mas às vezes você quer, mas eu gosto de ouvir um funk, Tiagão, não um funk gospel, um funk do mundo, tem problema? É pecado? Não é pecado. Mas que tipo de alimentação é ouvir uma música que chama uma mulher de cachorro? Você mesmo tem uma mãe, uma irmã, uma filha, a música chama seus parentes de cachorro. Se for uma boa alimentação, continue ouvindo, sem problema algum. Se aquilo está enchendo o seu coração de algo bom, se isso está gerando frutos no seu coração, espiritualmente falando, continue ouvindo. Sertanejo, posso ouvir, Tiagão? Mas não gosto, sertanejo do mundão, claro que pode, não é pecado. Se estiver sendo uma boa alimentação, ouvir uma música que diz, traia a sua esposa, ou seja, vai dizer também para a esposa, agora se vingue do seu marido. Pode continuar ouvindo, sem problema algum. Mas aí é você mesmo que vai discernir. Eu posso fazer tudo, mas a Bíblia diz que nem tudo me convém. Nem tudo faz bem. Nem tudo é uma boa alimentação espiritual. Nem tudo vai me nutrir de alguma coisa. Apesar que você pode pensar, Tiago, mas eu não sou influenciado por nada. Aqui é sujeito homem, aqui tem postura, revolução. Um dia um moleque falou para mim, Tiago, eu sou do rap, mano. Os caras do rap é revolução, nada me influencia não. É eu que estou aí para influenciar. Eu falei, da hora. E por que você usa boné? Ele falou, porque os caras do rap usam. Eu falei, então você já foi influenciado e não sabe. Nós somos influenciados por aquilo que nós ouvimos. O que você tem ouvido? Está enchendo o seu coração de quê? Você olha para o seu pastor, você olha para o homem de Deus e fala, cara, eu queria ter a mansidão daquele cara, eu queria ter uma palavra sábia daquele cara, eu queria ter um conselho na hora certa, como aquele cara. Mas aquele cara está lendo a Bíblia, aquele cara está lendo bons livros, aquele cara está degustando tudo que Deus tem, e você está assistindo Pânico na Band, Big Brother Brasil, querendo ser igual ao homem de Deus. Mas, Tiagão, é pecado assistir? A questão aqui não é uma mensagem legalista de ser pecado ou não, mas que tipo de alimentação é assistir isso? Tiago, mas só olhar não tem problema nenhum, uma olhadinha. O rei Davi também achou que não teria problema nenhum, uma olhadinha. Aí ele estava fazendo o que não devia, olhou com uma mulher tomando banho, gostou, mandou chamar a mulher, só porque deu uma olhadinha. Aí dormiu com a mulher, engravidou a mulher, mandou matar o marido da mulher. Olha onde que deu a olhadinha. Em Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer que nossos olhos são a luz do nosso corpo. O que você tem assistido? O que você tem lido? Não é um papo de ser pecado, errado ou não. O papo é que tipo de alimentação é aquilo que você tem assistido. Porque isso vai te influenciar. Talvez você não consegue tirar o palavrão da boca porque você está assistindo e ouvindo coisas que não vão te influenciar a tirar. Talvez a sua postura, o seu conselho não é adequado porque você não está se alimentando bem. E a mensagem aqui não é te criticando, é dizendo, o que você está se alimentando? Será que não é hora de trocar o cardápio? Ainda dá tempo. Dá tempo de se alimentar melhor. Ah, Tiagão, mas Deus conhece meu coração. E as pessoas também. Não precisa ser nem cardiologista para conhecer seu coração e o meu. Em uma semana que você passar com alguém, as pessoas vão saber como é o seu coração, o que você tem se alimentado espiritualmente. Porque em Mateus 12:34 diz que a sua boca fala daquilo que está cheio do seu coração. Então Deus conhece, mas as pessoas acabam conhecendo o seu coração por aquilo que você tem falado. Eu me alimento de porcaria, só ouço música de porcaria, assisto porcaria, leio porcaria. Quando eu vou dar um conselho, é um conselho de
Conselho que não serve para nada. Por quê? Porque é o que eu tenho no meu coração. E se eu só tenho porcaria, eu vou tirar o quê? Mateus 12, 35. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. O que você tem guardado no seu coração? Está preenchendo o seu coração de quê? O que você tem assistido, o que você tem lido, o que você tem ouvido. Isso tudo vai te influenciar, isso tudo vai encher o seu coração, isso tudo vai ser importantíssimo para a sua saúde espiritual. Eu convido você a pensar que tipo de alimentação você tem feito, e se não é hora de trocar o cardápio. Ler mais a palavra do Senhor, ler mais bons livros a respeito de Deus, a respeito de homens de fé, ouvir mais, assistir mais coisas bacanas, se alimentar de coisa legal. Aí você não vai nem precisar pensar assim, então eu tenho que parar de ouvir, parar de assistir, parar de ler isso. Não. Não pense assim, eu tenho que parar de fazer isso. Pense assim, essa parte principal, você vai pensar assim, ó. Eu vou começar a ler coisa melhor. Eu vou começar a assistir coisas melhores e começar a ouvir coisas melhores. Então eu vou começar a assistir, ler e ouvir coisas melhores. Eu não vou deixar de fazer nada, eu vou começar a fazer outras coisas. E a consequência de quem começa a fazer coisa boa é deixar de fazer coisa ruim. Você não vai precisar fazer força para deixar de fazer o que não presta. Você vai precisar começar a fazer o que presta. Aquele que começa a fazer algo de bom, deixa de fazer algo de ruim naturalmente. Então essa noite é noite de você e eu, da gente junto pensar o que eu tenho comido, espiritualmente falando. E se não está te levando para próximo do homem e de mulher de Deus que você deveria ser, se não está enchendo o seu coração de coisas bacanas, demorou. É hora de trocar o cardápio, é hora de mudar a dieta e se alimentar de tudo que Deus tem para a gente e encher o nosso coração de amor. Aleluia! Encher o nosso coração do amor do Pai, desfrutar do amor do Pai e compartilhar do amor do Pai. Abra seu coração, receba o amor do Pai, troque o cardápio, troque a dieta, em nome de Jesus. Receba o amor do Senhor, irmão. Não precisa deixar de fazer nada. Começa a receber o amor. Deixar de fazer a consequência de quem começa a fazer alguma coisa. Troque o cardápio, mude de canal, troque a leitura que você tem ouvido, se alimente. Receba o amor. Então receba o amor do Pai e compartilhe o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Então receba o amor do Pai e compartilhe o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar do que está cheio o coração. Amar na prática, varão, na teoria já temos amor demais. Fariseus que ama, mas trai, prega aquilo que não faz. Amar o próximo é fácil quando ele está bem, mas o mestre ensinou. Amar o inimigo também. Lembramos de amar quem tem algo a oferecer. Amamos quem tem muito, esquecemos os que tem pouco. Amar o próximo como Cristo amou você. Em João 13,34, esse é um mandamento novo. Infelizmente, pouco usado na prática. O amor esfriou, e a consequência é dramática. No trânsito, no estádio, dentro dos lares, destruição autorizada pelo governo, dentro dos bares. Casamento destruído faz. Perdeu o sentido da frase, até que a morte separe. Família distanciada dentro da mesma casa. A tecnologia que une também separa. O filho no notebook, no quarto, a filha no iPhone, na sala, na mesma casa. Mora junto e nem se fala. Sem Cristo é isso. Vida gelada, precisou de pistola, nem fuzil, não precisou ser o cara e bancar o terror, não precisou me intimidar com cara de mal. Evolução, evolucionou com amor, me amou primeiro, te amou primeiro e comprovou o amor com sangue que escorreu no madeiro. Fez o que ninguém faria por nós. Diga em alta voz, Cristo é o meu maior herói. Se Ele morreu por mim, então só me bastou. Se Ele morreu por mim, então só me bastou. Se Ele morreu por mim, então só me bastou. Morrer pro mundo e viver com Cristo, melhor do amor.
Então receba o amor do Pai e compartilhe o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar o que está cheio o coração. Então receba o amor do Pai e compartilhe o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Abra seu coração e receba o amor do Pai. Aleluia. Quanto mais amor, quanto mais você alimentar o seu espírito, quanto mais você matar a sua carne, mais naturalmente você se parecerá com Cristo sem força. Alimente o espírito, mate a carne velha, a carcaça que grita, que clama pelo pecado, mate a cada dia. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, siga Jesus. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Muita gente diz: eu amo as coisas, não as pessoas, e Jesus na minha vida não está em primeiro. O problema não é ter, o problema é amar aquilo que você tem. Em primeiro lugar, os seus bens e os bolinhos de nota de 100. Eu fui alertado que no fim dos tempos o amor esfriaria, mas o amor ao consumo aumentou pelo carnê das Casas Bahia. Ainda mais em um mundo em que você vale o que você tem. Veja bem, esse pensamento escraviza e nos faz refém. Um consumismo desenfreado, o povo gastando mais do que ganha. Aí na oração não tem gratidão, é só petição e barganha. As pessoas oram assim, ó: Deus, me dá isso, que eu faço aquilo. Deus, me dá aquilo, que eu faço isso. Está querendo usar o Senhor como mordomo dos seus caprichos. Irmão, não anda o mundo e as coisas que no mundo há. O mundo e as coisas que as pessoas cobiçam irão passar. Ame o Senhor nosso Deus, ame o Senhor nosso Pai. Carro é legal, casa é legal, moto é legal, mas só Deus é mais. Carro é legal, moto é legal, roupa é legal, dinheiro é legal, mas só Deus é mais. Enxergo além do que os olhos podem ver. Jesus, luz que me guia, ilumina todo o meu viver. Mais forte do que a escuridão que cerca, do que toda a idolatria dessa nova era. Se esqueceram dele, mas não ele de nós. O sacrifício, o sangue do madeira em nossa voz. Se distancie do mal, do mar de ilusões. Profundamente Deus conhece os maus corações. São corações hipnotizados pelo que o mundão tem para oferecer. Iate, jet ski, seja lá em Brasília ou aqui no Paraná. Pessoas acumulam coisas que nem vão usar. Vários carros, várias motos, várias casas. A ambição não é Red Bull, mas te dá asas que faz voar. Voar para longe, muito longe, cada vez mais longe. Quanto mais longe de Deus, mais difícil para voltar. Não entra nessa, que vale tudo até pisar na cabeça do seu semelhante só para conquistar. Se a natureza humana é corrompida, temos que morrer para nós cada dia, para o mal não nos dominar. A minha natureza humana não quer dividir. A minha natureza humana quer acumular. Minha natureza humana quer adquirir para mim. Minha natureza humana não quer compartilhar. Eu sou inclinado ao pecado, herdei de Adão. Romanos 7 é bem presente na minha vida, irmão. O bem que eu quero eu não faço, é justamente o mal que eu não quero, é que eu pratico. A guerra é espiritual. Dentro de mim, 2 leões para alimentar. Aquele que tiver mais forte é o que vai dominar. Se alimentar a natureza humana, carne reina. Se alimentar o espírito, Jesus vai governar. Enxergo além do que os olhos podem ver. Jesus, luz que me guia, ilumina todo o meu viver. Mais forte do que a escuridão que cerca, do que toda a idolatria dessa nova era. Se esqueceram dele, mas não é ele de nós. O sacrifício, o sangue do madeira em nossa voz. se distancie do mal, do mar de ilusões. Profundamente Deus conhece os maus corações. Nós temos a natureza humana. A natureza humana ela é má. E Gênesis 6 vai dizer que o pensamento do homem é mau e é mau continuamente. O Gênesis vai dizer que o pensamento do homem é mau desde a sua meninice, ou seja, desde criança. Você já viu alguma criança contar mentira?
Precisa ensinar uma criança a mentir? Isso é nosso, natureza humana. Você vê uma criança comendo algo e ela não oferece. É natural o egoísmo. Mas aí Deus olha para a gente, se inclina a nossa miséria e desce, morre por nós. Crendo em Jesus, eu recebo o Espírito Santo. Agora eu tenho a natureza humana que é má, mas eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. Aquele que estiver mais alimentado é o que vai direcionar a minha vida. Então que nós possamos matar a nossa carne e alimentar o Espírito Santo do Senhor, para que Ele direcione os nossos passos. Em nome de Jesus, mate a sua carne, alimente o Espírito e se afaste de tudo que não presta. Em nome do Senhor Jesus, isso é consequência natural. Deu problema aí não, né? Deu? Mas é. Não, pai, deu certo. Não, deu uma não. Pode deixar no jogo. Vou compartilhar um testemunho. Nós temos testemunho de vida de quando fomos alcançados pelo Senhor. Daqui a pouco eu vou falar isso. Mas o testemunho que eu quero contar agora é de uma parte da minha vida já vivendo com Jesus. Então sou convertido há 5 anos. E no início da minha conversão, radicalmente, eu tinha um carro, na época um carro completo, um Golf, e falei, eu não preciso disso para ser feliz. Fui e troquei. Peguei um carro mais simples. Aquela sensação de que Jesus supre tudo que eu preciso. Não é problema nenhum ter um carro bacana. Mas naquele momento eu estava tão cheio do Senhor que eu falei, cara, eu não preciso disso. Preciso de um carro para me levar para lá e para cá, não para ostentar, não para me mostrar para ninguém. Olha que lindo que eu fiz. Cheio do Senhor, isso foi natural. Mas o tempo passou. Mais ou menos uns 2 anos depois, as viagens aumentaram. Eu pensei, vou comprar um carro melhor. Fui e comprei um carro que na época eu paguei 40 mil. Um carro completo, automático e tal, que me levaria com mais conforto nas viagens. Beleza, não tem problema nenhum. Comprei um carro por uma necessidade de viagem. Passou um pouquinho de tempo, eu fui e comprei outro carro. Estou viajando muito, vou comprar um carro um pouquinho melhor. Comprei um carro que na época eu paguei 50 mil. Eu não fiquei 10 dias com esse carro e comprei um de 68 mil. Ah, eu estou viajando muito, a rapaziada está aumentando, os caras estão ficando fortinhos, tem que ser um carro maior e tal. Aí comprei esse carro, porque as viagens estavam aumentando muito. Desculpa, esfarrapada, por conta de uma vaidade que estava crescendo no meu coração. Eu, crente no Senhor Jesus, declarando no Brasil inteiro, tudo posso aquele que me fortalece, e deixando ser corrompido pela vaidade do meu coração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas está faltando, porque eu estou tentando preencher algo no meu coração, um carro. Mas a gente vai usando, não tem problema nenhum ter um carro bom, não tem mesmo. A não ser se isso estiver te contaminando. E no meu caso, a compra desse último carro me contaminou. Já não era mais pela necessidade da viagem, e sim para suprir algum tipo de vaidade. Mas é uma luta. Por quê? Porque você abre mão do crime, do álcool, do vício, dessas coisas que as pessoas sabem que são proibidas e erradas, é uma coisa. Agora quando você olha para algo permitido, para algo que não é errado, e você fala, cara, mas não tem problema nenhum ter um carro bom, eu trabalho, conquisto meu dinheiro honestamente. E você sentir que algo permitido está contaminando o seu coração, você entra numa batalha, numa luta espiritual gigante. E aí aquilo veio crescendo. E quanto mais eu falava que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quanto mais eu falava que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, mais eu me envergonhava de estar buscando preencher minha vaidade. E aí nessa luta, nesse começo do ano, eu falei, cara, eu vou entregar. Eu vou entregar esse carro aqui, vou pegar um carro mais simples. Eu vou entregar. Foi numa quinta-feira, eu fui trocar de carro, mas na verdade eu peguei aí um carro top. Cheguei em casa com esse carro na quinta-noite. Na sexta eu fui e entreguei e falei, não, eu vou trocar ele como mais simples mesmo. Mas foi uma luta.
Aí na sexta-feira, em janeiro, finalzinho de janeiro, eu fui, falei, irmão, quero aquele carro ali. Peguei um carro novo, não é velho não, mas é um carro popular, não chama atenção. Se eu chegar aqui na frente, você viu uns 10 daquele lá passar. Agora, ou você gosta de mim pelo que eu sou, ou você não gosta, porque agora eu tenho um carro que muita gente tem igual. Agora eu não quero chamar atenção pelo que eu tenho. Apesar de não ser errado, ter um carro bom, aqui está contaminando meu coração, e eu resolvi entregar ao Senhor, cara. Porque estava machucando. Dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, dizer que o Senhor é meu pastor, dizer que a graça dele é suficiente na minha vida, quando na verdade não estava sendo. Eu não posso todas as coisas se o meu coração está sendo contaminado por algo, se eu estou precisando preencher o meu coração com coisas. Sabe de uma coisa, irmão? Você está tentando preencher com alguma coisa? Isso é escravidão, e você nunca vai conseguir se contentar com nada, porque o nosso coração é ambicioso e nunca está contente com coisas. Eu disse, está aqui, Senhor. A vaidade está aqui. Não preciso de nada para ser feliz, eu preciso do Senhor. Resolvi entregar, cara, aquilo que estava contaminando meu coração. Algo permitido, algo que não é proibido, algo que ninguém me julgaria por ter um carro, apesar do eu trabalho. Mas aquilo, entre eu e o Senhor, estava sendo uma barreira. Talvez você tenha algo permitido para entregar ao Senhor. Talvez você tenha alguma coisa que não é pecado nem errado, que está contaminando o seu coração e está te garantindo. E você se acha melhor que alguém. Dobre o seu joelho, inicie essa batalha e entregue ao Senhor. Porque se a gente olhar para aquilo que a gente ganhou do Pai, as coisas vêm e vão, cara. Os cargos vêm e vão. A saúde vem e vai. As coisas são passageiras, mas aquilo que a gente ganhou do Pai é eterno, cara. E a gente dá mais valor para isso aqui, ó, reciclado, que vai ser consumido, do que por aquilo que o Pai nos dá. A gente agradece pelo presente que o Pai deu. Pai, muito obrigado, esse carro é meu, coloca o adesivo, presente de Deus, mas não agradece, Senhor, muito obrigado pela vida eterna. A gente agradece, ó, não fez, comprei uma casa, Deus me deu, amém, Deus te deu. Obrigado pela vida eterna. Deus, o PlayStation 4, Deus me deu. Obrigado pela vida eterna. Sem vida, vai usar o PlayStation para quê? Sem vida, vai usar o carro para quê? O salário do pecado é a morte. É isso que a gente merecia. A gente ganhou um presente, a gente não ganhou a morte. Vida. As coisas vêm e vão, mas a vida é eterna, ó presente. Então é noite de gratidão, de começar a agradecer aquilo que tem que ser agradecido, a vida que ganhamos do Senhor, o presente eterno, a vida eterna de graça, um presente recebido por Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, somos salvos pela graça, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Então, convido você a agradecer ao Senhor essa noite por isso, pelo presente que Ele te deu, a vida. Senhor, muito obrigado. E esse presente, e essa graça, me basta. Que a graça do Senhor possa te bastar, meu amigo. Mas talvez a graça não baste, porque nós evangelizamos e somos evangelizados errado. A gente evangeliza assim, irmão, vem para a igreja que vai ficar tudo bom. Vem para a igreja que é cura na certa, vai ser curado. Irmão, você quer ganhar mais? Vem para a igreja. Aí o cara vem e não começa a ganhar mais. Aí não cura, não fica tudo bom, porque não vai ficar tudo bom. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João Batista, ficou tudo bom? Não, ele morreu com a cabeça com um pedaço do lado e o corpo no outro pedaço de terra. O apóstolo Paulo ficou tudo bom? Ele estava com problema com a luta, ele falou, Senhor, resolve essa luta. Não, não vou resolver, a minha graça te basta. Talvez você está passando por luta há 20 anos caminhando com Jesus, mas Ele está sustentando. Ele está dizendo há 20 anos para você, ó, não vou resolver não, mas fique em paz, porque a minha graça te basta. Essa noite Ele está falando com você, meu amigo, minha irmã, fique em paz, porque a minha graça te basta. A graça do Senhor está te sustentando há 20 anos. Para de murmurar e agradece, a minha graça te basta. Ele está dizendo, meu amigo, a graça do Senhor é suficiente. A mensagem do Evangelho é essa. A terra é espiritual, eita como o mundo tem para oferecer, dá com uma mão tirar com as duas sem se perceber. Está embaçado acompanhar a evolução.
Te apresento a ingratidão, porque não tenho a casa que eu queria ter. O iate bola do Neymar não deu pra comprar, porque no meu braço não tem Rolex de ouro, meu carro não tem DDT, nem banco de couro, porque não posso passar férias no Havaí, porque não tenho aquele emprego que eu tanto pedi, porque não tenho um corpo perfeito, não tenho a roupa, o tênis que eu quero comprar, não tenho dinheiro, porque não posso dar o brinquedo que meu filho quer, porque não posso dar uma joia pra minha mulher. São tantos porquês que eu vou enlouquecer, murmurando pelo que eu não tenho. Esqueço de agradecer. Só tua graça já me basta, Pai, pra que eu seja feliz. E nós possamos declarar com fé: só tua graça me basta. Meu bem mais valioso, Deu o melhor que ele tinha, irmão, pra morrer. Pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim. só tua graça já me basta, Pai, pra que eu seja feliz. Só tua graça me basta, meu bem mais valioso, pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim. Então por que eu paro um pouco e penso pra ver que apesar de eu não ter tudo o que eu quero ter, eu tenho uma família linda, saúde, emprego, teto pra proteger da chuva e do sereno. Não tenho caviar, lagosta nem camarão, mas nunca falta um café, pão, arroz e feijão. Eu tenho amigos que na hora que eu mais preciso estão lá. Tenho água pra beber, o ar pra respirar, um cobertor pra aquecer, uma cama pra deitar e não porque pensar no tablet que eu não posso comprar. É brincar com seus filhos e diz: eu amo você. Pelo sorriso deles nem faz falta os PlayStation 3, o amor ainda não vi pra vender no shopping. Os problemas trazem sofrimento, mas Deus é mais forte. Ele não se engana, não erra, não falha, não me dá tudo que eu quero, mas o que eu preciso não falta. O Salmo 37 diz o seguinte, irmão: que nem o justo há de mim de galpão. Então deixa Deus agir, deixa Deus operar, não é para entender, é para sentir, confiar, se entregar. O Deus que salvou Daniel da cova do leão quer te salvar dos maus desejos do seu coração e quer te libertar da escravidão. Se Deus falasse com você, Ele falaria: tamo junto, irmão. Sua graça já me basta, Pai, pra que eu seja feliz. Só tua graça me basta, meu bem mais valioso, pra morrer por mim, pra morrer por mim. pra morrer por mim, pra morrer por mim. Só tua graça já me basta, Pai, Pra que eu seja feliz. Só tua graça me basta, meu bem mais valioso, pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim. Deus tem te dado muitas coisas. E Tiago vai dizer que toda boa dádiva vem de Deus. Mas essa noite a gratidão é pela vida eterna. Eu queria convidar você a agradecer ao Senhor por isso. Obrigado pela vida. Pega a sua mão direita se você quiser agradecer ao Senhor. Pega a sua esquerda também agora se quiser agradecer ao Senhor. E agora junte assim. E depois solte, junte, solte, junte. E bata a palma mais forte que você puder. Agora, Senhor. Alguém aqui já foi em algum lugar que eu estive em Curitiba, em São José, alguma vez ou não? Bastante gente. Né? Eu sempre digo que quando a pessoa vai a primeira vez, ela é doida. Quando vai a segunda, ela confirma, é doida mesmo. Você quer ver quando a pessoa me chama na igreja pela segunda vez? Eu falei: isso é doido mesmo. Tanta gente boa para chamar? Para chamar nós? Mas Deus é bom, né? Misericordioso demais. E eu vou contar um pouquinho da minha história, então. Por que a gente conta o testemunho? Porque sinceramente eu acredito que o testemunho gera esperança em algum momento da vida de alguém. Porque alguma mãe pode ouvir a minha história e dizer: ó, meu filho ainda tem esperança. Ou um molecão que está perdido no sonho, não tem mais, não vê mais uma saída e fala: mano, ainda tem jeito pra mim, cara. Então conte seu testemunho também, cara. Conte o que Deus fez na sua vida. Ah, Tiagão, mas eu nunca fiz muita loucura, mas Deus fez. Ah, não fez? Então conte, não interessa o que você fez, cara. Não tem essa de testemunho melhor, mais bonito, mais impactante, qualquer coisa que você, qualquer testemunho que Deus entrou na vida e arrumou a casa, já era, irmão. Dobrou o joelho, se arrependeu diante do Senhor? Conte.
Conte que você desrespeitava seu pai e sua mãe. A partir do momento que Deus entrou na sua vida, você passou a respeitar o pai e a mãe. Olha que lindo, cara. Ainda mais em um mundo que as crianças não respeitam mais o pai e a mãe. Isso é um testemunho maravilhoso. Falar, eu respeito meu pai e minha mãe. Eu respeito meus professores na escola. Irmão, tá em falta um testemunho desse. E se você tiver, conte. Eu sou fiel à minha esposa. Eu sou fiel ao meu marido. E lá na firma, quando os caras falam de mulher, eu não concordo, eu saio de perto, eu não passo um pano, porque eu sou fiel até longe dela. Olha que testemunho maravilhoso, não é falta. Não precisa ser um psicopata que se converteu, não. Não precisa ser um doido, não precisa ser um sequestrador que encontrou Jesus para contar o testemunho, não. Conte aquilo que Deus tem feito, os pequenos detalhes. O mundo está precisando. Eu peguei R$2 a mais, devolvi. Porque eu não ia conseguir dormir pegando algo que não é meu. O Espírito Santo ia me incomodar. Conte. O cara me fechou no trânsito, eu fiquei doido para mostrar esse dedo aqui, não mostrei. Conte. Não é esse dedo, é outro, claro. Conte o que Deus está fazendo na sua vida, cara. Primeiro Ele te salvou da condenação, agora Ele tem te salvado do poder a cada dia. Conte. O mundo está precisando de história, para que nasça esperança no coração de quem perdeu a esperança. Não é por isso que eu vou contar uma história, uma historinha qualquer aí. Até Deus entrar. Aí ela passa a não ser mais uma história qualquer. Então eu canto rap faz tempo. Faz uns 20 anos mais ou menos. 18, 16, sei lá quanto. Tanto tempo que a gente perde esse ponto. Eu comecei a cantar rap porque eu tinha um sonho particular de ser criminoso. E quando eu comecei a escutar rap, algumas músicas falavam sobre crime. Sabe outra coisa que você tem que contar também? Quando eu vou num culto, eu presto atenção. Eu não fico conversando. Eu não fico atrapalhando quem quer ouvir. Conte, porque está em falta também. Eu vou em um monte de igreja, sei. O testemunho está em falta. Olha, eu presto atenção. Não é nem por mim não, é pelo coitado que entrou esbagaçado do meu lado e precisa ouvir uma palavra. Não é por mim não, é porque eu estou evangelizando, só prestando atenção, eu sou servo. Se você presta atenção no culto ou na sua igreja, conte. Incentive as pessoas a respeitarem. Aliás, quem tem o Espírito Santo não deveria ser incentivado a respeitar, porque o próprio Espírito Santo é um espírito de respeito, não de bagunça. Ele não vem sobre as pessoas só para rodopio e língua estranha. Ele vem para muita coisa. Para te dar amor, mansidão, domínio próprio. Então o domínio próprio te faz respeitar o culto. Conte como ele tem dominado a vontade de conversar, de contar piada na hora do culto, de atrapalhar o que está acontecendo. Isso é um testemunho que você deve contar também. Então é por isso que eu vou contar o que Deus fez na minha vida, porque leva esperança. E eu comecei a cantar o rap, porque eu vi que os caras falavam do crime no rap. E aí eu falei, eu vou ter que cantar rap, porque eu quero ser criminoso, e cantando rap vai me ajudar a ser bandido. O rap não falava só do crime, não. Falava de política, problema social, revolução. Era contra o sistema, contra algumas coisas erradas, mas eu não estava nem aí para isso, eu só me apeguei na parte do crime. E eu tinha vontade de ser criminoso. E comecei a cantar rap. Eu comecei a cantar um rap de mentira, um rap que eu não conhecia direito do crime, inventei algumas coisas. Pesquisei algumas coisas do filme do Rambo, algumas coisas que vale a pena ver de novo, algumas coisas da vizinha fofoqueira, eu fui notando. E fiz um rapzinho de mentira. E comecei a cantar na quebrada. E nisso os criminosos foram aparecendo para ver eu cantar. E eu comecei a andar com os caras. Porque os caras da vila, a rapaziada do crime, eram minhas referências. Quem é a sua referência, irmão? Quem é a sua referência, irmã? A sua referência é uma boa mãe? É uma boa esposa? É trabalhadeira? A sua referência, irmão, é um bom pai? É um bom filho? Trabalhador? Um homem de Deus? A sua referência está te levando para onde? Por que, Tiago? A minha referência me leva para algum lugar, sim. A nossa referência é algo que a gente olha e quer ser igual. Pelo menos parecido, semelhante. Quem é a sua referência? A minha referência eram os criminosos. Então eu iniciei cantando rap para atrair. Os caras chegou e eu falei, vou andar com esse mano. Eu comecei a andar com os bandidos da quebrada. E comecei a me parecer com os caras. Comecei a me vestir, comecei a andar, comecei a fazer o que os caras faziam. Daqui a pouco eu estava roubando, daqui a pouco vendendo droga. Por quê?
Porque eu tinha referências erradas. Quem é a sua referência, irmão? Quem é a sua referência, irmão? Qual é o tamanho da saia da sua referência, irmão? Que hora que a sua referência acorda, irmão? Que tipo de pai é a sua referência? Toma cuidado, porque a sua referência é algo que você quer se tornar, é algo que você quer ser igual. Eu tive referências erradas e comecei a fazer tudo que eles faziam. Daqui a pouco eu me tornei um bandido. E continuei. Por quê? Porque eu era egoísta. O que é ser egoísta? Continuei a fazer coisa errada, continuei a destruir minha vida. O problema é que a gente destrói a vida de quem ama a gente também. Entrei no crime. Daqui a pouco eu fui preso. E na cadeia, a gente não tira a cadeia sozinho. A mãe da gente tira a cadeia junto. A mãe do preso sofre. A mãe de muito preso aí pega dinheiro emprestado para pagar o advogado. A mãe faxineira de muito preso tem que ficar mandando crédito pro cara na cadeia. Mas o cara lá dentro fala: estou tirando minha cadeia de boa. Muito cara novo, gente boa, inteligente, uma aparência legal, cara esperto. Egoísta. Entra no crime assim como eu. E minha família, problema deles, eles estão sofrendo. Minha mãe está pegando empréstimo, problema dela. João 8,32, conhece a verdade te liberta. E quem é a verdade? Jesus. E onde nós encontramos? Na palavra do Senhor. Quanto mais eu conheço de Jesus, mais eu vou me libertando do velho homem. Essa última música é para você, cara, que está mal. É um convite do Senhor dizendo: não desespera não. Ainda há uma chance de final feliz. Ainda há uma chance de final feliz. Não posso ser covarde com você, juventude do país. Dizer que é só buscar o pão que dá pra ser feliz. Também não vou falar que é fácil ser diferente do moço rico que não quis vender tudo pra seguir o mestre. Nós amamos demais esse mundo, rapaz. Tudo que o inimigo oferece nos atrai. E como atrai, hipnotiza. Os moleques nascem no berço cristão com 15 anos, se desvia, porque deixou de ouvir Jesus pra ouvir o mundão. Trocou a Bíblia por balada e por ostentação. Os prazeres da carne seduzem bem mais o irmão do que as palavras de arrependimento e salvação. Não quer trampar, estudar, nem cursar o Senai. Quer ser malandro, desrespeitando a mãe e o pai. Deus chama pra vida ao diabo, pra morte que os pais só vai descobrir que o pecado é cruel quando você cai numa cadeia ou numa vala, numa cadeira de roda ou numa sala de cirurgia cheio de bala, esperando o milagre do Deus que se expressava. Droga, calibre, as naves, o uísque, bate no peito é o crime. O salário é o choro, cadeira de roda, cadeia, o final sempre existe. Droga, calibre, as naves, o uísque, bate no peito é o crime. E o salário é o choro, cadeira de roda, cadeia, o final sempre existe. Enquanto os manos que bate no peito diz que é um crime, pá, era uma bênção antes de desviar. Um tempo atrás dava um glória e hoje em dia, varão, não, são linha de frente nas rebelião. Perdeu o foco, já era, parou de olhar para Jesus. O ex-levita, tipo 10, porque preferiu o capuz, a falco, a pistola, a esquina, o beck. Muitos viraram história de letra triste de rap. Ignoraram o chamado do Deus que é bom. Preferiu cocaína e o whisky dentro da submissão. Não tô aqui pra julgar ninguém, porque há tempos atrás eu era cego também. Não enxergava um palmo na frente da minha cara. Dava alegria pros pais, saí disposto pra quem mais me amava. Cada vez que eu sacava, a arma me atirava. Cada vez que na cela minha mãe me visitava. Cada vez que a minha mina olhava pra mim e falava que o crime não compensa e que Jesus me amava. Cada vez que eu chapava, cada vez que eu cuspia na face de Cristo, mas ele nunca desistia. Meu general morreu na cruz e me deu salvação. Olhou pra mim com olhar de amor e de misericórdia. Sem merecimento algum me estendeu a mão. Quando eu estendi minha mão a ele, Cristo mudou minha história. Bate no peito é o crime. Salário, cadeira de roda, cadeia, final sempre
sempre triste. Canta alegrias, nave, o uísque, bate no peito, é o crime. Samara, choro, rasteira de cobra, casteira, final sempre triste. Longe de Jesus, o final é sempre triste. Pode morrer como um passarinho, sem sentir dor, no melhor hospital que o dinheiro pode pagar. Sem Jesus, é um final deprimente. Agora com Jesus, você pode morrer pregado numa cruz, dizendo assim: eu aceito você, Jesus, eu creio no Senhor Jesus. E aí ele dirá para aquele que está tendo uma morte vergonhosa aos olhos da humanidade assim: hoje ainda estará comigo. Com Jesus, não importa como é o seu final aqui, porque quando você morre, não é o final. Homens de Deus morreram pendurados de cabeça para baixo, com o corpo pegando fogo. Aos olhos da humanidade é o pior final que um homem pode ter. Mas Jesus vai dizer: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, verá. Homens de Deus terminaram esse final que nós pensamos às vezes que é só isso aqui, com a cabeça de um lado da terra e o corpo do outro. Mas Jesus vai dizer: ainda que esteja morto, viverá. Homens de Deus foram decapitados, apedrejados, incendiados, espancados, morreram velhos numa cadeia. E aos olhos humanos é a pior morte que alguém pode ter e o pior final que alguém pode esperar. Mas Jesus vai dizer: que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O final da sua vida não é o final da sua história. Quando você morre, você não vai embora da sua casa, você vai para a sua casa. E sabe onde é a sua casa? Se você crê em Jesus, a sua casa é no céu, porque Ele vai dizer: eu estou aqui preparando um lugar. Ei, fique em paz, porque eu estou preparando um lugar para você que crê. Então a minha motivação de estar aqui essa noite é querer saber como é que está a sua vida com Jesus. É só isso que importa para mim, cara. Como anda a sua vida com Jesus? Afastado? Não creio? Não quero saber? É isso que faz a gente não dormir quase nada. É isso que faz a gente viajar direto. É isso que faz a gente não ficar lá na quebrada, lá no casamento, no aniversário, não poder sair com parentes, não poder participar do aniversário da mãe. Como é que está a sua vida com Jesus, cara? Já viu aquela frase: Jesus te ama? Uma frase linda, pequenininha. Um dia um cara olhou para mim e disse: não, Jesus te ama. Aí eu olhei para ele e falei: irmão, eu sei. Eu sei que Jesus me ama. E eu falei: irmão, eu não posso esquecer, cara, o quanto Ele me ama nem um só dia. E eu olhei para ele e disse: eu ando com esse prego aqui dentro da minha carteira, irmão, para mim não esquecer nunca o quanto Ele me ama, cara. Porque cada martelada que um soldado romano dava naquele cravo era para ser em mim, cara. Esse prego é pequeno demais, mas não cabe o maior na minha carteira. É só um sino para mim não esquecer o quanto Ele me ama. Eu não coloquei esse prego só para mim aqui, eu ando com ele a vida inteira dentro da minha carteira. Um dia no aeroporto mandaram tirar e eu tive que jogar, porque lá eu tenho que documentar uma vez só com os que eu tirava na minha carteira. Então esse é um segundo prego, mas ele está aqui, cara, para que eu não me esqueça o quanto eu fui amado, o quanto eu fui perdoado, o quanto Ele sofreu pelo pecador aqui. Talvez você ainda não se deu conta do quanto Ele te ama. Você só vai se dar conta do quanto Ele te ama quando você entender o quanto você pode ser perdoado.
crime, cachaça, prostituição, pornografia, mentira, adultério, tudo isso no pacote, e Ele vai te perdoar. É amor demais, meu camarada. Você vai negar um amor desse tamanho? Ele está dizendo: ei, vem aqui, cara. Não carrega esse peso do pecado, não. Vem aqui que eu quero te dar descanso. Então, no primeiro momento, Ele vai te dar descanso. Mateus 11, 28, é isso? Te dou descanso. E depois? Depois você começa a caminhar comigo. Aprenda de mim, que sou humilde e manso de coração. Então, primeiro Ele te salva, Ele arranca a condenação do pecado. Depois Ele quer caminhar com você. Ele quer que você caminhe com Ele. Ele quer que você aprenda dele. Mateus 11, 28. Nessa noite o Senhor está te chamando. Vem aqui. Você que está cansado, sobrecarregado. Ei, você feliz de rede social. Cada sorriso bonito na internet faz o coração destruído. Vem cá. Quero te dar vida de verdade. Quero fazer um convite para você, meu irmão e minha irmã. Você que está afastado e desviado dos caminhos do Senhor. Você que nunca teve um encontro com o Senhor. E essa noite quer dar um passo de fé. O que é dar um passo de fé, Tiagão? É dizer: Senhor, me arrependo da pornografia, do ódio, do rancor. Me arrependo da vingança. Me arrependo de tudo que eu tenho feito. Senhor, me perdoa. Ele vai te perdoar. Essa noite é mais uma oportunidade que Deus está te dando de várias. Eu quero fazer um convite para você que está afastado, longe, faz algum tempo dos caminhos do Senhor, coraçãozão destruído, nesse momento está pulsando para fazer um concerto. Eu quero convidar você. Se tem alguém que está afastado, desviado, ou alguém que quer dar um passo pela primeira vez de fé, e entregar a vida ao Senhor, e dizer: eu me arrependo, eu quero receber essa salvação. Eu quero convidar você para erguer sua mão onde você estiver, que a gente vai orar pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Precisa, cara, não precisa erguer a mão. Não, não precisa. A Bíblia não vai dizer que precisa erguer a mão. O que precisa então, Tiagão? Romanos 10. Crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus. Confessar com a sua boca que Ele é o seu único e suficiente Salvador. E aí eu queria te convidar para fazer mais uma coisa. Já que você tem um passo de fé, eu queria te convidar a dar um segundo passo de fé. Eu queria convidar você que ergueu a mão aqui na frente para a gente orar junto. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas Tiagão, precisa vir na frente, a Bíblia diz isso. Não, você podia fazer isso lá na esquina. Isso é uma coisa humana. Mas por que então que você disse para vir aqui na frente? Porque você vai começar a receber abraços de algumas pessoas. Algumas pessoas vão identificar que você precisa de gente, vai começar a colar em você. Então por que você chamou eu para vir aqui na frente, Tiagão? Porque a gente quer orar pela sua vida. Você podia confessar Jesus lá onde você estava sentado. O seu coração já brotou arrependimento lá no seu lugarzinho. Mas quando você vem aqui na frente, você dá um passo de fé e está dizendo: ó, eu não me envergonho do Evangelho não. Porque o Evangelho é o poder para salvar aquele que crê. Esse é o Evangelho. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 1. E o apóstolo Paulo vai continuar dizendo mais na frente. Ele vai dizer em Coríntios assim: ó, para aquele que está perdido, o Evangelho é doideira, loucura. Mas para aquele que está sendo salvo, o Evangelho é o poder de Deus, cara. É o poder de Deus para quê? Para te salvar da condenação do pecado. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Como você pagaria isso na sua vida? O que aconteceu? Jesus pagou o preço por você. Então, quando eu recebo Jesus na minha vida, eu sou salvo pela graça. O salário do pecado é a morte, vírgula.
Por que Deus colocou uma vírgula? Para que o pecado não colocasse um ponto final na sua vida. Então está lá, o salário do pecado é a morte, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo é o caminho. Muita gente entende que confessar publicamente Jesus é vir aqui na frente e confessar. Confessar publicamente é não esconder a sua Bíblia no meio da rua porque você tem vergonha de ser crente. Confessar publicamente é pedir um lanche lá no centro da cidade, abaixar a cabeça no meio de um monte de gente e falar: Senhor, muito obrigado pelo lanche. Isso é confessar Jesus. Não é só declarar: eu amo Jesus na igreja, é mais fácil. Mas confessar Jesus é importante também com a sua boca, porque Romanos 10 diz isso. Mas crendo no seu coração que realmente Jesus foi ressuscitado pelo Senhor. Ou seja, Ele morreu, depois de 3 dias ressuscitou e está lá no céu preparando um lugar para mim e para você. O nosso sumo sacerdote, Ele sabe o que a gente passa, Ele sabe o que a gente sofre, porque Ele viveu como a gente viveu. Então, meu amigo, não fica pensando assim: eu já vim na frente tanto culto, eu já entreguei minha vida tanta vez, nunca deu certo. Nunca deu certo, porque você continuou escrevendo a história da sua vida do seu jeito. Essa noite, você trouxe para esse culto a história da sua vida. Você trouxe uma folha, escrito um monte de coisa que você resolveu escrever do seu jeito. Eu vou usar droga na esquina, eu vou roubar, eu vou desrespeitar minha mãe, eu vou trair, eu vou assistir pornografia, eu vou ter rancor, eu vou ser vingativo, eu vou ter orgulho, soberba, eu vou fazer. Você escreveu tanta porcaria que nada que você escrever de bom vai aparecer numa folha suja, velha. Ô Tiagão, que pesado nada. Sabe de uma coisa? Lamentações 3 vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então pega essa folha velha aí e amassa assim, ergue a mão e amassa. Amassa, é um gesto simbólico, não tem valor nenhum. Mas agora você está amassando essa história velha que você escreveu aí. E agora joga no chão, joga fora essa folha aí. Deixa que não é limpa. O irmão pega a folha aí, se preocupa não, nós estamos aqui para servir vocês. Agora você jogou a folha velha fora. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você está ganhando uma folha novinha assim, limpa. Deus. Mas faz um favor para nós. Não começa a escrever não. Não começa, vamos escrever uma nova história. Não. Faz isso não. Você já viu que você não sabe escrever. Você já viu que você não é um bom diretor. Você já viu que a sua história não vai te levar para lugar nenhum. Agora você vai fazer o seguinte: Senhor, eu sou só a caneta, Senhor. Escreve o que o Senhor quiser na minha nova folha. Seja só a caneta, deixa Deus te usar. Essa noite a misericórdia do Senhor se renovou na sua vida. Você recebeu uma folha nova. Você pode jogar a sua folha aí, pode chegar lá fora e jogar ela fora, pode começar a escrever. Mas tem um conselho? Deixa Deus te usar. Seja só a caneta, deixa Ele escrever o que Ele quiser. Que oportunidade maravilhosa. Ganhou uma nova folha. Ganhou uma nova semente para começar a semear diferente. Nova plantação, nova colheita. O Senhor te salva da condenação do pecado. Por quê? Arrependimento, confissão, entrega, receber Jesus. Isso te salva da condenação. Agora é alimentação, caminhada, dia após dia, para Ele começar a te salvar da escravidão, do poder. Ou seja, Ele vai tirar um carrapicho aqui, uma sujeira ali. Ele vai cuidar de você, mas como? Através da sua alimentação, através da Bíblia, igreja, corpo, célula, pequeno grupo, através de caminhar com pessoas. Receba o que o Senhor tem para você. Caminhe e desfrute de tudo que Ele tem para você. E hoje, sou salvo da condenação. E dia após dia você nos salva do poder e da escravidão que o pecado exerce na minha e na sua vida. Nós somos salvos, transformados de glória em glória pelo Senhor. Eu vou embora daqui a pouco, amanhã cedo, mas aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar. E aquele que começou não foi eu, foi o Espírito Santo de Deus te convencendo do seu pecado. Seu pecado é sujo, seu pecado é cruel, seu pecado te afasta de Deus. Porém, Ele está vivificando e dizendo: há perdão, confesse,
abandone. Eu quero morar dentro de você, eu quero te direcionar. Agora me alimente. Alimente o Deus que vai habitar dentro de você a cada dia. E declare como o apóstolo Paulo: agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Eu vou te louvar. Em nome de Jesus, irmão, faça bom uso dessa folha. Deixe apenas Deus escrever, seja só a caneta. Em nome do Senhor Jesus. Pastor, vem lá fazer essa oração final. Muito obrigado pela atenção de vocês. Em toda a igreja que eu for, eu vou falar sobre a atenção. Porque um dia me disseram: Tiagão, eu não consigo ir nas igrejas porque os caras não prestam nem atenção no pastor. Os crentes que me convidou ficam conversando, Tiagão. Vamos voltar. Vamos mostrar que o Espírito Santo é ordem, essência, domínio próprio, respeito. Eu falo isso, irmão, com muito amor no coração, não é julgando ninguém. Sabe por quê? Porque quando você ouve, quando você presta atenção, você está sendo evangelista. Como assim? A fé vem por ouvir. Romanos 10. A fé vem por ouvir. Ouvir o quê? A mensagem. A mensagem a respeito de quem? Jesus. E como eu sou um evangelista só por ouvir? Porque quando você ouve, quando você presta atenção, você dá oportunidade para as pessoas que precisam ouvirem. Mas quando você conversa, desrespeita, aquele que quer ouvir não consegue. Então, parabéns, muito obrigado pelo seu respeito. Continue sendo um evangelista, um missionário. A sua atenção é fundamental para que o reino avance e cresça. Muito obrigado pela atenção de todos. E se Jesus não voltar, nós vamos se ver por aí, em nome de Jesus. Se ele demorar um pouquinho para voltar, a gente vai se ver mais algumas vezes. Mas se ele voltar, a gente se vê na glória. Não porque merecemos, mas porque o mérito é dele. Queridos, eu quero orar com vocês que estão aqui. Eu quero pedir vocês que depois que eu orar, tem essas pessoas que estão de colete, eles vão pegar o nome de vocês, o dado de vocês, porque nós queremos orar, estar junto com vocês. Deus preparou todo esse momento aqui. Aprove a Deus que o Tiagão estivesse aqui. Tudo isso que foi preparado aqui é para que você estivesse aqui essa noite, para que Jesus pudesse fazer uma obra na tua vida. Aleluia! Quero fazer uma oração com você nesse momento. Será que você pode colocar a mão no teu coração? E logo após que orarmos, não volte para o teu lugar, vocês estão aqui na frente. Nós precisamos dos dados de vocês, para estar junto, para estar orando. Pai, diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Diga: Senhor Jesus, escreva o meu nome, diga o seu nome em voz alta no livro da vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, nesta noite eu faço com o Senhor uma aliança eterna. Deixa eu orar por você agora. Pai, no nome do Senhor Jesus. Deus, obrigado por essas pessoas que estão aqui, Senhor. Meu Deus, pessoas que estavam longe dos teus caminhos, mas nessa noite foram tocadas, meu Deus, por essa palavra. Pessoas que pela primeira vez, Senhor, confessam o seu nome como Salvador. Meu Deus, a partir de hoje, Pai, como diz o Salmo 34, versículo 7, acampa, meu Deus, com os anjos ao redor de cada um, para livrar e para guardar. Meu Deus, que a partir de hoje a vida desses homens e dessas mulheres, meu Deus, nunca mais sejam a mesma. Deus, eu quero orar por cada um agora, Senhor, abençoar a vida de cada um nessa noite, com toda sorte de bênçãos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus.